o que a gente espera da área, ainda vai falar um pouco também os fundamentos básicos de PO, de Programação Orientada a Objeto. Vamos começar rapidamente. Deixa eu botar aqui a nossa agenda. Aqui a intenção é a gente esclarecer os requisitos de ser um programador ou da área de TI em si, os principais obstáculos que a gente vivenciou nessa pequena jornada, né, que ainda tem muito para andar, e o que é sucesso, que é uma coisa subjetiva. Né? Para cada um, o sucesso é diferente. Né? Existe o sucesso idealizado, mas aí você tem que saber encontrar o seu. Mas vamos lá. Então, essa seria a agendinha aqui. A gente vai dar uma conversada breve aqui de que nós somos, né? E dar uma conversada sobre o perfil profissional, aqui no começo. Que tipo de perfil você é ou você se identifica. Depois a gente vai dar uma pincelada aqui rápida na parte de tecnologia da informação, falando o que é esse setor especificamente. A gente vê, pelo menos, aconteceu comigo, quando eu entrei no mercado, eu imaginava que TI fosse uma coisa e TI era outra coisa completamente diferente. Aí aqui é só a gente tentar chegar num consenso comum do que realmente é a área. Os possíveis cenários que você vai encontrar, os tipos de empresa e os tipos de tarefas que você vai assumir. Perfeito. Aí aqui a gente vai falar em 3 funções macro, tá? É uma visão macro, do que o que é que o analista faz, genericamente falando, o que o programador faz e o que o gestor. Obviamente que isso aqui tem uma árvore gigantesca de atuações, né, e de especializações. A gente vai começar rapidamente sobre o mercado, qual é a visão que a gente tem hoje, o que é que a gente consegue visualizar tanto no Brasil quanto fora, né, o feeling de quem está dentro do mercado. Aí, passando essa parte de mercado, a gente quer dar só uma pincelada nos pilares da programação orientada a objeto. É só um review mesmo, trocar uma ideia, porque a gente começa a programar e geralmente não tem isso fundamentado na cabeça. A gente vê recursos, features implementadas, mas a gente não faz essa associação de o que é que esse recurso tem de embasamento teórico para estar ali na linguagem, etc. Normalmente precisa de ainda de muita experiência sobre desconstruir a orientação objeto, construir de novo, aplicar em diferentes cenários. Então, tudo isso a experiência importa realmente, assim, quando você vai de fato trabalhar com a orientação objeto. Isso. Aí, nessa parte aqui, o caminho do profissional Microsoft, eu comecei minha carreira, logo no começo da carreira, muitos anos atrás, eu comecei com C, aí dei uma passada breve em Java, e aí fui para o C Sharp. Depois que eu entrei em C Sharp, eu fiquei no ecossistema Microsoft. Então, minha visão hoje é mais um ecossistema Microsoft, tá? Aí aqui eu vou só para dar uma conversada rápida do que é que eu vejo, assim, se você quiser trabalhar com esse tipo de tecnologia, né? A gente vai dar uma conversada sobre Scrum, que é uma coisa comum, vocês vão encontrar naturalmente no mercado de trabalho, várias equipes trabalham com Scrum. Aqui é só uma conversa sobre oportunidades e depois um bate-papo aí pra gente trocar ideia, tirar dúvidas, surgir. Então, pessoal, eu sou Felipe Vashburger, tá? Que eu vou mesmo. Eu tenho um bacharel em ciência da computação em 2010, me formei na FAP, tá? Passei por inúmeros tipos de atividades já na minha carreira. Então, experiência na área de construção de soluções corporativas, já fui líder de equipe, onde eu organizava equipe e dava suporte técnico e tudo mais para eles. Hoje, como a gente está inserido no ambiente que é uma empresa multinacional, que é muito grande, né? Então você acaba tendo que performar em diversas atividades. Dentre elas, já trabalhei com desenvolvimento de soluções, levantamento de requisitos, prototipação, orientação e instrução de código, acompanhamento de equipe, validação de documentos, né? E esse contato com o cliente. Então, dentro de toda essa atividade, sempre trabalhando com algum tipo de ferramenta, né? Então isso vai variar de projeto a projeto para ter umas ferramentas diferentes. Então, 2009, 2010, eu tinha aproximadamente 17 anos, certo? E eu comecei a ser o filho das galáxias. Comecei, a fazer inúmeras atividades. Então, eu cheguei aqui em Pernambuco também com 16 anos. Com 17 anos eu comecei, já tinha contato com meu pai, que ele tinha uma empresa de treinamentos e tudo mais. E ele dava, a gente tinha que estudar alguns módulos do sistema, e ele me colocava para dentro do
do interior para fazer treinamento para o pessoal, secretárias, Arco Verde, Paulista, tudo isso aí a gente ia desenrolando. Então eu chegava lá, meninão, daí ensinar as secretárias a tipo, dar um Ctrl-C, Ctrl-V e o pessoal ficava louco, né? Então, o primeiro contato que eu tive aí com essa parte de sistemas e mais como é que era a experiência. Em 2010, 2015, eu trabalhei na Procenge, né, que é uma empresa que é um RP. Então, lá me deparei com, basicamente, o ecossistema todo era voltado para o desenvolvimento do RP. Então, a gente tinha diversos módulos, diversos tipos de... atendia diversos segmentos de clientes e, dentre eles, trabalhava somente com algumas linguagens específicas, né? Então eu ficava muito preso às linguagens. Como programador eu era um cara muito curioso, então eu queria aprender diversos tipos de linguagens, mas eu ficava muito preso. Então eu trabalhei com C#.NET, SQL Windows, tá? Que é mais ou menos um formato desktop entre o Forms, que tem tipo, na aplicação, e o contato diretamente com a base de dados. Então também tinha o PSQL com Oracle. Eu trabalhava muito com PSQL. Então o Oracle, vocês já conhecem, mas ele dá um grande suporte ao desenvolvimento diretamente pela base de dados. Você programa com a base de dados, ele te dá diversos recursos, e é por isso que ele também é muito caro. E depois que eu saí da Procenge, eu entrei como sócio na empresa que meu pai já estava trabalhando, e lá eu estava começando a ter que dar conta de desenvolvimento de soluções. Então eu ia para os clientes, batia em cima dos clientes e falava assim, e aí, tem todos os problemas, ele é só consultor. Então ele prestava serviço como consultor. E eu comecei a desenvolver soluções. Falei, tem um problema tal. E eu comecei a ter que, de forma ágil, robusta, né, ter que fornecer soluções para os clientes, em que eu tive que adotar então uma linguagem mais flexível e frameworks mais robustos também, para poder trabalhar junto ao cliente, entregar de forma mais rápida e que tivesse um domínio maior, a curva de aprendizado fosse bem menor também, né, se baseasse muito nisso. Então eu trabalhei muito com Python, JavaScript, né, que são linguagens que não são altamente tipadas, então você tem uma liberdade muito maior, então manutenção um pouco mais rápida, né, com Oracle, mais SQL, SQLite e MongoDB. Então dependendo do cliente da solução, eu trabalhava de alguma forma para atender aquilo da melhor forma possível, da forma mais rápida e mais segura, né. E também em 2015, que era no final, que teve uma diferença de 6 meses, quase um ano, eu também entrei na Avanade, que eu sou software engenheiro hoje, então eu me deparei com todo o sistema da Avanade. Então eu vi que a Microsoft hoje tem diferentes formas de atender essas soluções também. Então os mesmos problemas que eu trabalhava aqui, fazendo softwares, muitos deles podiam ser atendidos, por exemplo, utilizando um sistema ou tendo um bom domínio das ferramentas Microsoft. Hoje na Avanade, como você, eu fui stack, já trabalhei desde o back-end até o front-end, HTML, tudo isso daí, e hoje eu estou dando o suporte todo e manutenção do back-end da app Shellbox, tá? Que é uma aplicação que você chega no posto, você coloca o número da bomba, você fala, quero autorizar o pagamento, e assim que você terminar de abastecer o seu carro, ele vai aparecer o valor já na aplicação, e você vai realizar o pagamento do seu cartão de crédito. Então, dessa forma, o que acontece? Teve que ser desenvolvido. Eu não participei de desenvolvimento na época, mas todos os postos têm um servidor e eles ficam em contato diretamente com a nossa API. E a nossa API vai pegando e vai fazendo todo o controle de tokenização, sessões de abastecimento, tudo isso, para então realizar o pagamento, né? Basicamente, essa daí é basicamente até onde eu estou hoje, tudo que eu dei. Tá, no meu caso, como eu falei a vocês, eu comecei ainda na universidade, na realidade, a trabalhar, botam aspas aí, porque eu não era remunerado. Mas a gente fazia vários projetos, né? Ainda na universidade a gente começou a fazer alguns projetos e na época era em C. E aí, dentro desses projetos, eu atuava numa célula técnica, né, tentando organizar o pessoal e alcançar os objetivos, né? Basicamente, a gente fazia treinamento, fazia alguns estudos de programação, todo mundo junto. Minha experiência basicamente foi, estava na universidade, comecei nas células empreendedoras da época, programando, correndo atrás, e aí surgiu uma oportunidade numa empresa chamada Apply Solutions. Essa empresa, aqui onde eu iniciei a minha carreira muito tempo atrás, ela fez uma seleção
de trainee. Como é que funcionou? Foi feita uma sala de aula com vários alunos, e aí eram dados cursos. Após esses cursos, tinha um peneirão, né, com algumas provas, técnicas, etc. E aí foi saindo o pessoal no peneirão até chegar à última fase. Aí, na última fase, sobraram 5 pessoas, eu estava aí no meio dessa galera, e aí a gente foi contratado como estagiário. Aí foi onde realmente eu comecei a programar de fato. Aí, rapidamente, assim que eu entrei na Apply, eu comecei a pensar como é que eu vou destacar o meu currículo para o mercado. Aí, na época, o Java estava popular, e aí eu tirei uma certificação, né, dei uma estudadinha, tirando a certificação, fiz aquele rush para poder colocar no meu currículo e tentar encontrar outras coisas, porque aqui eu estava como estagiário, mas eu estava pensando a nível de carreira já. Pô, eu tô numa empresa, nesse caso essa empresa na época era pequena, e eu não via um ramo que eu pudesse crescer ali, né, não encontrava a escadia. E aí teve um processo similar na Pitang, onde alguns universitários entraram para fazer provas, e aí, por sorte, a prova era em Java. Eu tinha acabado de tirar a certificação e estava tudo fresquinho na cabeça. Passei, foi tranquilo. Nessa equipe aqui, assim que eu entrei, ainda como estagiário, foi onde eu conheci a metodologia Scrum, o framework Scrum. Aí eu entrei numa equipe já madura de Scrum, né, como estagiário. Eu comecei a entender os papéis mesmo, que era um arquiteto, que era um programador, que era analista de teste. E foi onde a minha cabeça começou a abrir. Nesse ponto aqui, o crescimento foi exponencial. Você começa a ver o mercado com outros olhos, né? A gente sai daqui com um pensamento de que eu estou programando, eu vou conseguir fazer isso em qualquer lugar, mas no dia a dia é completamente diferente. A forma como você conversa com o seu time, como você interage com o código é muito diferente. A forma de pressão, prazos que a gente tem no dia a dia, algum bug que ocorre em produção. Então, é outro mundo, é surreal do que a gente está acostumado na universidade. Fiquei na Pitang por 1 ano e 7 meses e recebi uma proposta na Vanad, que é a empresa que eu estou atualmente. Aqui também foi engraçado porque eu estava no mundo Java, totalmente open source. Eu usava o Linux Ubuntu na época que estava começando ainda, estava totalmente open source. E aí essa empresa aqui, a Vanad, ela é em parte da Microsoft. E lá, toda a tecnologia Microsoft, com C#, etc. Só plataforma Microsoft. Eu fui só por questão financeira, eu fiz essa troca aqui. E aí, eu entrei numa equipe que ia programar em MVC, em C#. E eu nunca tinha aberto nem o Visual Studio, que é a IDE padrão, assim, para quem trabalha com Microsoft. Aí, o que foi que me fez caminhar de verdade nessa troca aqui? Quando eu vim pra cá, eu não sabia nada de linguagem. Nada, sério, não sabia como é que funcionava, como é que funcionava a compilação, como é que era a sintaxe do C#. O que foi que me segurou nessa vaga no começo? Quando eu vim pra cá, eu estava de estagiário, aí aqui eu vim pra engenheiro de software júnior. O que me segurou aqui foi a teoria. Que teoria que a gente vê aqui, que muitas vezes a gente acha inútil. Tanto a parte teórica de programação orientada a objeto, metodologia, o que é engenharia de software, a gente tem disciplina específica para engenharia de software. A gente não dá, pelo menos eu não via uma coisa objetiva, né, quando eu estava na faculdade, porque eu estou estudando aqui todo o processo waterfall, porque eu estou vendo todo esse mundo de engenharia, se eu não estou usando, só vou programar. Mas aí, quando eu entrei numa empresa multinacional, que realmente tinha todo aquele organismo trabalhando junto, aí foi quando eu percebi, caramba, realmente fazia sentido o que eu estava vendo na faculdade. Pena que demorou, né? Eu passei aqui, mais ou menos 2 anos, preso em programação, só olhando para baixo, mas quando eu entrei aqui, eu tive que me virar. E aí, o que me segurou foi a teoria, porque eu sabia como é que funcionava a orientação a objeto, no caso, e aí foi só transcrever uma sintaxe para outra, né? Eu estava no Java e aí fui desenrolando. Na Vanad, eu trabalhei com muita coisa lá, né? É o que a gente chama de programação full stack, desde a parte de banco até chegar ao front, JavaScript, client-side. E aí, não vou falar aqui o que eu fiz, mas resumidamente, imagina que eu tinha que fazer um sistema do zero, tanto projetar quanto manter uma base, até projetar e manter uma tela, né?
E, então, basicamente, minha experiência foi essa. Eu estou aí no mercado há algum tempo, eu não sei quanto.